Então nós precisamos de um gráfico de 2 minutos. Este é o tempo gráfico perfeito. Eu me certifico que os meus traders estão passando a maioria do seu tempo olhando para uma oportunidade que eu ensino eles a verem no gráfico de 2 minutos. Nesse gráfico de 2 minutos, nós vamos poder encontrar oportunidades a cada 8 minutos da nossa vida. É por isso que eu adoro esse tempo gráfico também. Toda barra individual representa 2 minutos de trading. Claro, você vê várias barras verdes, que significam que o preço se moveu para cima nesse período de 2 minutos, e você vê várias barras vermelhas, que significa que por durante esse período o preço se moveu para baixo. O segundo item que eu preciso é uma média móvel simples de 20 períodos. Eu não considero um gráfico de 2 minutos sem um gráfico de 2 minutos sem, ser um gráfico de 2 minutos sem a média de 20 períodos. Tem vários tipos de médias 20. Tem simples, aritmética, triangular, exponencial. Nos meus 43 anos em total fazendo trading, eu não encontrei evidência que a variedades mais sexy das médias móveis são superiores do que a forma mais simples. Então todas as médias móveis são simples na sua natureza. O que você verá aqui é uma média móvel simples de 20 períodos nesse gráfico. Então é um mecanismo de tendência, ele é muito bom, assim. Quando a média móvel de 20 está subindo num ângulo de 45 graus, que é o que você vê aqui em Tesla, você vê a média móvel de 20 ascendente, mas ela não está ascendente assim pouco, ela está ascendente num ângulo de 45 graus. Esta é a tendência mais poderosa na 20. Claro, também aplica para baixo também. Se a sua média de 20 períodos está descendente num grau de 45 graus, você tem uma das tendências mais poderosas que podem existir nos mercados. Existem tendências que são mais acentuadas, mas elas não são muito sustentáveis. E outras tendências que são menores e elas também não são sustentáveis. A tendência que tem esse ângulo perfeito de 45 graus, elas podem andar e serem as mais duradouras. Então é importante vocês entenderem que nós usamos a média móvel de 20 períodos para julgar que tipo de tendência que eu estou lidando nesse ativo. Eu tenho uma dessas tendências acentuadas que rapidamente vai fazer um topo, ou eu tenho essas tendências mais suaves que também eventualmente o gás vai terminar. Ou eu tenho esse ângulo de 45 graus que pode andar por um longo período de tempo. Então, utilizando a média móvel de 20 períodos, eu consigo instantaneamente te dizer quais dessas 3 tendências a ação está agora. Ela pode também não estar em tendência com a média móvel plana, sim. Então você pode ter uma média móvel plana sem tendência, você pode ter uma média móvel ascendente bastante acentuada, que pode ter um movimento de queda muito rápido, e, você tem uma mais fraca que perde a força. Ou você tem a de 45 graus, que é a que você terá os maiores números de oportunidades e o tempo mais longo, o tipo mais longo de tendência. O segundo que eu quero dizer para vocês sobre as tendências de poder é quando elas estão em tendência assim, você tem a 20 tem uma característica suporte muito forte. Quando você tem essa tendência de ângulo de 45 graus, você encontrará que quando a ação revisita a área da 20, vai ter uma propensão a ação rebotar saindo dessa área. Veja à esquerda do gráfico aqui quando a média móvel de 20 não estava em tendência da forma que nós gostamos. Então você não teve essa natureza de suporte, mas aqui é quando ela começa a ter a sua natureza de suporte. A média móvel de 20 começa a sua tendência e começa a servir como uma área muito poderosa de suporte. A terceira ferramenta que precisamos é uma média móvel de 200 períodos. Média móvel de 200 períodos simples aritmética. Nós usamos a média móvel de 200 em conjunto com a média móvel de 20 períodos, na forma de um sistema. É quase como que uma relação de pai e filho. A média móvel de 20 é a filho
e a média móvel de 200 períodos é o pi. Não é a média mais significativa. Eu não quero que vocês olhem um gráfico sem ter essas 2 médias móveis, não importa o tempo gráfico. Um gráfico para mim não é um gráfico se ele não tiver essas 2 médias móveis sobrepostas. E existem várias coisas que eu quero apontar aqui sobre essa imagem que você está vendo aqui. Eu quero que vocês vejam à esquerda do gráfico e vejam como as médias móveis na esquerda estão relativamente planas ou onduladas. Ela está ondulada assim. E aqui a média móvel de 200 está plana. Esse é o seu estado aqui na esquerda. E notem aqui que no meio do gráfico você tem a porção de tendência. Esse daqui é não tendência e essa daqui é a porção de tendência. Eu quero que vocês notem como a a média móvel aqui fica plana e ela para de ou ondulada, ela para de ficar assim e ela começa a ascender. E ela se separa longe da média móvel de 20 períodos, de 200 períodos, desculpa. Então começamos desse estado dormente, lateral, ondulado, e aí passamos a média móvel 20 acordando e ascendente. E ela começa a deixar o seu pai para trás, deixar a média móvel mais longa para trás. E no meio do gráfico eu quero que vocês notem que você tem uma separação expandida aqui, ampla, aonde todas as coisas estão separadas. Aqui está tudo relativamente próximo e aqui está tudo relativamente separado entre as duas, entre a média móvel de 20 e a média móvel de 200. Então, à esquerda, você tem elas relativamente próximas e juntas, e aqui no meio elas se separaram, e no meio aqui desse gráfico você tem a maior separação entre as duas. Este conceito irá formar o centro da nossa consistência em termos de escolher as operações corretas, entendendo que esses 3 estados, deixa eu colocar novamente aqui, comprimido, tendência e expandido. Entendendo esses 3, é necessário para você ser consistente e encontrar a coisa correta. Você sempre vai conseguir determinar quais dessas 3 você está lidando. Estou lidando com essa comprimida e plana, estou lidando com essa parte em tendência, estou lidando com essa parte expandida, e você vai pegar tudo que você olhar e certificar se você está identificando cada uma dessas 3 em qual você está.